Olá, uma manhã bastante produtiva. Hoje nós vamos conversar um pouco, dando continuidade ao nosso programa FECAM Acessível. Nós tivemos a oportunidade de gravar o primeiro podcast, conversando sobre o tema da acessibilidade. E hoje nós estamos aqui no mês de março, um mês de referência, o mês das mulheres, né? Que demonstra aí, que marca a luta das mulheres em conquistar todos os direitos e a própria questão da igualdade, né, entre homens e mulheres na nossa sociedade, e não diferente a questão das mulheres com deficiência, que é o nosso tema hoje, do segundo podcast aqui, vinculado ao programa FECAM Acessível, que é um programa de extrema importância, que a gente quer cada vez mais chegar aí nas 21 associações de municípios e nos 295 municípios de Santa Catarina. Nós estamos hoje aqui na presença da Márcia, que tem sido a consultora, um apoio aqui bastante significativo na área do trabalho da acessibilidade da FECAM e no projeto, junto com o nosso consultor, com o Paulo. A Márcia, né, ela é consultora em acessibilidade comunicacional, então uma pessoa que tem contribuído muito até com a área da comunicação aqui da FECAM também. Quero agradecer a Carla, que é uma colega que eu tive a honra de tê-la como colega, né, no Conselho Estadual da Assistência Social, que muito eu aprendi com ela também. A Carla é consultora em audiodescrição e também estudante de serviço social da Universidade Federal de Santa Catarina. E também com a Sibila, que é a jornalista, que tem uma formação aqui extremamente importante também na área da comunicação, e que vão contribuir aqui conosco nesse debate no mês das mulheres, da questão das mulheres e a acessibilidade, trazendo um pouco aqui da experiência delas também. Então, nós queremos agradecer a todos os servidores, gestores, prefeitos, prefeitas, conselheiros e outros, né, servidores no âmbito municipal que acompanham os nossos podcasts. Também agradecer aí as entidades, né, das pessoas com deficiência em Santa Catarina. Santa Catarina se destaca em ter hoje entidades de referência na questão da acessibilidade, né? Associações, federações, as próprias APAES, que tem uma história aqui no estado de Santa Catarina também, que a gente sabe que tem acompanhado o nosso trabalho também. Então, agradecimento nesse sentido. Nós vamos iniciar, então, eu vou propor a vocês com uma audiodescrição, vou começar por mim, a gente faz uma audiodescrição, e na sequência, então, passarei a palavra aí para a nossa querida Márcia dar início e falar um pouco sobre o desenho universal, para que a gente possa, então, fazer um amplo debate aqui. Me chamo Janice, sou assessora em políticas públicas aqui da FECAM, uma mulher de cabelos castanhos escuros, pele branca, olhos verdes, e nesta manhã estou vestindo uma blusa preta e com um colar com algumas pedras, né, claras aqui nesse momento. Cabelo também logo abaixo do ombro, e acredito que essas sejam as minhas características aí para garantir, né, a acessibilidade a todos. Vou dar um bom dia aqui a Carla, e aí vou pedir que ela faça a sua audiodescrição. Carla, e se apresente ao nosso público aqui. Tá bom, obrigada. Eu agradeço já primeiramente a oportunidade de estar aqui. Eu sou uma mulher preta, baixa, tenho o cabelo crespo, mas no momento ele está com coque acima da cabeça. Estou com uma blusa de crepe preta, um batonzinho meio arrosado e um brinco prata envelhecido. Muito linda. Márcia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo, Janice, com essas convidadas muito especiais que muito têm a contribuir para o FECAM Acessível Debate. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos ondulados na altura do ombro, uso óculos de grau, estou usando uma blusa de linho, né, natural, um lenço preto com uns desenhos também bege, arabescos, e o meu colar, que foi o Marco que esteve no primeiro podcast, ele com seus irmãos que fazem esses artesanato, um colar circular, todo com linha encerada, na cor areia, com sementinhas penduradas na ponta. Muito legal, adoro ele, uso muito. Então, eu acho que eu quero ouvir a descrição também
Sibila, que eu quero que ela se apresente antes de eu abordar o tema. Bom dia, Sibila. Bom dia. Também quero agradecer aqui a oportunidade de participar dessa conversa tão importante. E sou uma mulher de pele branca, clara, cabelos pretos. Estou usando um brinquinho, uma pedrinha brilhante, um vestido preto com umas linhas brancas, um colarzinho de prata, uma pedrinha azul. E é isso. E uma caneta na mão, porque como jornalista eu estou sempre escrevendo. Que ótimo. Então, eu quero falar sobre acessibilidade, que é um bem incomensurável e incontestável. É conveniente para todo mundo e necessário para mais de 45 milhões de brasileiros. O conceito do desenho universal, eu vou falar assim em poucas palavras e de uma linguagem também simples, né? O desenho universal, ele permite que todas as pessoas, com e sem deficiência, circulem no mesmo ambiente, com autonomia, pois os espaços são pensados para todos e não limitado a um padrão de ser humano, na verdade, que é até ultrapassado. Que nós somos iguais perante a lei e temos direitos natos garantidos, independente das nossas diferenças e características físicas, né? Uma pessoa com nanismo, uma criança, uma pessoa também com gigantismo, vamos dizer assim, que circule no mesmo ambiente e não vai bater a cabeça, assim como uma pessoa com nanismo, uma criança, possa alcançar no interruptor, né? Ou pode subir um degrau, ou pode chegar numa bancada e ela ser atendida como uma pessoa, entre aspas, numa altura padrão. Tudo parece novo, mas desde 2008 o Brasil se tornou signatário da Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, adotando mudanças significativas para grande parcela da população historicamente relegada à invisibilidade, até hoje, né, gente? Uma delas foi substituir aquele modelo médico, que é o que era adotado, né, até então, e que muitas vezes ainda as pessoas têm ainda tratam as pessoas com deficiência como se fosse doença, e não é. O modelo médico, então, caiu. Deficiência não é a doença, é uma característica. Então, esse modelo médico passou, quer dizer, ficou fora, não é ultrapassado, e foi substituído pelo modelo social. A deficiência não impede a pessoa de trabalhar, estudar, viver, namorar, viajar, tudo. São características pessoais, né? E físicas, enfim, e também intelectuais. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.460/15, né, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ganhou mais força, legitimidade e reconhecimento, garantindo às pessoas a ter acesso à educação, lazer, produtos e serviços. E tem outras tantas leis, né, que asseguram todos os direitos e auxílio. Desde então, essa obrigatoriedade, né, mas também é muito importante que haja empatia na realização de incontáveis projetos que hoje só acontecem se tiverem a oferta de acessibilidade comunicacional, como a Janice falou, o que é, né? Para pessoas surdas, Libras, língua de sinais, língua brasileira de sinais. Porque tem outras línguas de sinais, enfim, língua de sinal americana, língua de sinais portuguesa e assim por diante. Então, a língua brasileira de sinais é para pessoas que nascem surdas. Então, é a comunidade surda que fala esta língua. E pessoas ensurdecidas que leem lábios, por isso que é muito importante, às vezes a gente está no microfone e não coloca na frente dos lábios, porque pessoas ensurdecidas leem lábios e leem as legendas na televisão, enfim, nos produtos audiovisuais. E pessoas com deficiência visual, cegas ou baixa visão, pessoas que nasceram, né, com a deficiência visual e pessoas que adquiriram, que são atendidas pela audiodescrição, que beneficia também outras pessoas com deficiência intelectual, pessoas idosas, pessoas disléxicas, pessoas, enfim, com síndrome de Down, por exemplo, também se beneficiam. Pessoas autistas também, com síndrome, espectro autista também se beneficiam da audiodescrição. Então, a gente vive numa outra era, encerrando, as pessoas vivem mais hoje em dia, então a acuidade visual, auditiva e motora são comprometidas com o passar do tempo, isso é óbvio, né? Então, a gente não deve ignorar que todos se beneficiam,
mais cedo ou mais tarde, com desenho universal, com acessibilidade comunicacional. E para muitos é a única forma de se comunicar, de se relacionar, viver dignamente, sem dar lugar ao capacitismo, que a gente falou muito no podcast passado. Eu vou passar novamente, então, a palavra para você, Janice. Então, a Márcia trouxe contribuições bem importantes e, mais uma vez, aqui destacou os avanços legais, jurídicos, normativos que nós tivemos em relação às pessoas com deficiência. No entanto, como nós já conversamos também, né, somente a questão de legislação, normatização, se ela não for, de fato, trazida para a nossa prática cotidiana, para os nossos espaços de vivência, de nada elas têm o seu valor ou a sua importância. Então, eu penso que, entendendo, né, esse processo de que existe uma lei que garante a questão da acessibilidade, da igualdade de acesso, igualdade de direitos, né, nós podemos aqui conversar um pouquinho, então, com a Carla e com a Sibila, sobre ainda quais são os desafios que nós encontramos no nosso cotidiano, né, no cotidiano de vocês, enquanto mulheres, né, com deficiência, e que têm aí uma autonomia, que trabalham, que interagem aí na sociedade, como que essa sociedade está preparada, como que esse município está preparado, né? Aqui nós não estamos falando especificamente de um município, claro que vocês vão trazer a experiência do lugar onde vocês vivem, né? Mas que as indicações de vocês sirvam para a gente pensar no espaço de todos os municípios em Santa Catarina, que os municípios possam parar para pensar sobre isso. Se a Carla tem uma dificuldade de acesso aonde ela está morando, como é que está esse acesso para as pessoas com deficiência no meu município, né? A Sibila, se ela tem algumas dificuldades de acesso, como que estão essas questões de acesso nos nossos municípios, né? Então, a gente quer que vocês também possam fazer uma reflexão em relação a isso. Então, eu vou passar para a Carla. Carla, fica bem à vontade, então, para poder falar um pouco sobre esses desafios, né? A Carla, que como a gente comentava aqui, é mulher, é preta, né? E com deficiência. Então, os desafios acabam sendo aí bastante significativos também. E aí, ocupando esse lugar hoje de estudante em serviço social, acredito que ela faz reflexões bem importantes sobre isso também. Fica à vontade. Sim. Começando pelo bairro onde eu moro, sou do município de São José, é muito complicado, a gente já pediu várias vezes, assim. Eu, Carla, não consigo caminhar no meu bairro, por exemplo. É um loteamento de São José que ele não tem calçada. Então, assim como eu caminho no meio da rua, as próprias pessoas sem deficiência também fazem a mesma coisa. Só que a diferença de uma pessoa vidente, que é como a gente fala, as pessoas que enxergam, e eu cega, eu não tenho como saber. Graças a Deus eu consigo escutar, eu vejo um carro. Então, para evitar qualquer problema maior, eu não saio de casa sozinha, assim, para ir no mercado da minha casa, eu dependo da minha filha e do meu marido para ir. Então, se pensar num total, né, não é só eu. Lá no meu próprio município, no meu próprio loteamento, tem uns 5 deficientes visuais. E os 5 relatam as mesmas coisas. Então, assim, se colocar no lugar do outro realmente. Como indivíduo. Não digo nem a minha deficiência. Se realmente tiver um local que é acessível para todos, se for acessível para mim, Carla, que sou cega, vai ser acessível para um cadeirante, para uma pessoa com essas carrinhos de bebê, vai ser igual. E muito assim, eu como estudante, né, lá na universidade, sim, tem aquelas resultados, tem tudo, mas assim, como chegar numa pessoa com deficiência? Porque a gente vai ver a acessibilidade, não é só não, né, tem de acesso para todos, assim, isso aí acontece muito. Eu chego num local, num médico, por exemplo, tô lá na recepção, tá eu e o meu marido. Eles não perguntam como é que é o meu nome para mim. Eles perguntam como é que é o nome para o meu esposo. Mas o nome sou eu que tenho que responder, não é o meu esposo. Isso incomoda muito, assim. Se colocar novamente no lugar. É eu que é a paciente. Tá vendo que é Carla. Próprios alunos, professores. Gente, é muito complicado, assim. No dia a dia de uma pessoa cega, eu estava vindo para cá com motorista de aplicativos e estava conversando sobre isso mesmo. Sim. Ele falando para mim, Carla, assim, gente, não é a dificuldade, porque eu sou cega há 21 anos, eu estou com 44, vai fazer 21 anos que eu estou cega. Então, assim, eu já era adulta. Então, assim, não é o meu eu fazer. Eu faço tudo mesmo, eu não paro. Mas é as pessoas
deixarem eu fazer aquilo que eu acho que eu sou capaz. Não é o outro dizer que a Carla não pode, que o fulano não pode, eu que mostro meus valores. Então, assim, como tu mesma falou, é muito simples tu chegar e te autodescrever. Porque assim, como é que eu vou saber? Mas tu estás ouvindo, mas eu não estou vendo. Então, assim, se é para todos, é para todos. Não é um todos pouco, é para todo mundo. Então, se a gente tem esse costume de chegar, me autodescrever, falar como é que está o local. Não precisa assim, ter tudo muito explicadinho, porque a gente sempre fala na audiodescrição que o menos é mais. Né? Não adianta tu botar muita coisa e a gente não entender nada. Então, é bem complicado, Janice. Assim, é muito complicado o dia a dia da pessoa com deficiência visual, pelo menos que é o meu caso, de acessibilidade, de acesso, esses programas, até no próprio Moodle da universidade, esses sites, eles não são feitos para pessoa com deficiência visual. Então, assim, é bem complicado, muito complicado. Então, a partir da experiência da Carla, né, eu vi um pouquinho a Sibila também, com os desafios aí que ela encontra no dia a dia, né, com a deficiência a qual ela também tem, né, que é uma deficiência física, né, enfim, mas que ela vai poder explicar melhor para a gente também. Sibila, fica à vontade. Então, eu, na verdade, eu tenho uma luxação congênita nos 2 quadris e, por conta disso, eu tenho mobilidade reduzida. Um problema que, na verdade, se acentuou mais agora com o passar do tempo, porque eu, na minha infância, boa parte dela, eu fiquei dentro de hospitais fazendo cirurgias. E essas cirurgias acabaram me dando condições de viver bastante e caminhar, fazer educação física. Tive 2 filhos, me casei, me formei em jornalismo, mas a partir de alguns anos para cá, esse meu problema, eu fiquei com artrose em consequência das cirurgias. E a partir daí eu comecei a ter dificuldades para caminhar e para fazer atividades do dia a dia. E por conta disso eu comecei a usar uma bengala para me ajudar principalmente no meu caminho nas calçadas. Eu moro num bairro que é considerado até um bairro nobre daqui de Florianópolis, que é Coqueiros. Mas que as calçadas são um desafio assim, no dia a dia, não só para mim, mas para os idosos e para cadeirantes, como a Carla estava falando, carrinhos de bebê. Eu tinha um vizinho no meu prédio chamado Sebastião, conhecido como Tião, ele faleceu. E ele era uma pessoa assim que era um exemplo de pessoa. Eu moro na Belcapela e se todos conhecem essa rua lá em Coqueiros, ela é uma... Gaúcho gosta de dizer lomba, né? Mas ela não é uma lomba, é uma rua, uma subida bem grande. E ele, para enfrentar a calçada, que ele não podia descer com a cadeira de rodas dele, ele tinha que ir pelo meio da rua. Então, ele tinha que enfrentar o trânsito, mas isso nada impedia ele de viver. Então, eu até lembro que nessa época surgiu um programa aqui, um projeto muito bom da prefeitura, que eu ainda não sei se ainda existe, que é o programa Porta a Porta, que é da Flodef, que foi um programa muito importante que foi trazido pelo Zezinho também, que faleceu, que eu acho que todo mundo conhece o Zezinho, que, na verdade, o que ele dizia? Que a pessoa com deficiência devia não ficar trancada em casa, mas que ela devia sair e que isso era uma inclusão social. Porque até aí o que acontecia? Alguém que, com o mesmo meu problema, que morasse num prédio, que tivesse 3, 4 andares, tivesse que descer a escada, jamais essa pessoa sairia de casa para estudar, para fazer fisioterapia, para caminhar, para visitar as pessoas.
E esse programa ajudou bastante. Eu cansei de ver a caminhonete uma van da Flodef parar em frente ao meu prédio, pegar ele, abrir a porta, botar a cadeira de rodas dele. Então isso é um exemplo que pode servir para os municípios fazerem esse tipo de trabalho, tirar as pessoas de casa, levar as pessoas para o convívio social, porque senão eles vão morrer dentro de casa se não fizerem isso. Porque tem pessoas que não têm condições. Quem tem condições é fácil, porque tem um carro do pai, da mãe na garagem que leva. Então eu acredito que esse seria um desafio. O outro que eu vejo que eu passo trabalho com isso seria o transporte coletivo, que há muitos anos eu venho batendo nessa tecla como jornalista, como pessoa, e também eu sou presidente da Associação de Moradores de Coqueiros, onde eu moro há mais de 40 anos. Eu tenho um jornal chamado Folha de Coqueiros e sempre estou falando sobre isso. O nosso transporte coletivo aqui de Florianópolis, eu já conversei várias vezes com o prefeito Jean Loureiro e falei para ele que eu não consigo pegar porque a escada do ônibus é muito alta. Então eu não tenho abertura nas minhas pernas de levantar e subir uma escada daquelas. Para completar, o que acontece? A prefeitura fez um novo desenho, como se pode dizer, que a Márcia acabou de falar desse desenho universal, fez um novo desenho nas calçadas aqui em Florianópolis, que eu acho que merece elogio de o prefeito estar colocando, instalando ciclovias na cidade, ciclofaixas, ciclorotas, porque a vida nossa não é só carros. Nós temos pedestres, ciclistas, então a gente também tem que pensar nesse outro público. Só que nós temos ruas aqui que não cabem. Por exemplo, lá em Coqueiros foi feito um desenho assim, para manter o estacionamento, foi feito a calçada para o pedestre, uma ciclovia do lado e um estacionamento. E o que acontece? Os ônibus não conseguem mais parar no abrigo, então eles param no meio da rua. Se na calçada já é difícil, porque tem um degrauzinho que te ajuda a subir, sim, como que você vai subir no meio da rua? Um idoso também não consegue. Então, sim, é um problema a ser pensado, o transporte coletivo. Como que a gente pode falar em redução de engarrafamento na cidade, sem falar em transporte coletivo? Quanto mais se usar o transporte coletivo, menos problemas as cidades vão ter. É, né? Verdade. Sim. Eu gostaria até de colocar uma coisa super importante, o que a gente está conversando aqui, e o nosso tempo voa, né? Impressionante. Sim. Eu gostaria eu fiz algumas anotações em relação ao que a Sibila e a Carla falaram, e aí depois eu passo para a Janice. Eu penso até que talvez, quem sabe, uma fiscalização daqueles que devem cumprir, porque o transporte público, ele deve oferecer isso. Por ser lei, para ele saber os elevadores, para os cadeirantes, ou até mesmo a solução, dar alguma solução para esse degrau. E eu acho que a participação das pessoas com deficiência é muito importante, porque são as pessoas que vão dar aquela consultoria, são as pessoas usuárias daquele transporte. Então, é o lugar de fala de quem usa, que precisa ajudar nessas soluções. Então, talvez uma fiscalização, né, daqueles que devem cumprir. E eu penso assim que muitas pessoas com deficiência deixam de sair, participar dos eventos, e até por temer esses perigos, essas barreiras, e até pela insensibilidade das pessoas. E eu estou falando no geral, por desconhecer, por ignorar esses direitos, por ignorar a realidade de pessoas com deficiência. E Carlinha, você falou uma muito importante, esse interesse também dos municípios, né, que até em levar a acessibilidade. Olha, uma coisa tão simples, às vezes até como abordar uma pessoa com deficiência, uma coisa tão simples, e aí às vezes as pessoas não sabem como, né? Os serviços públicos, o atendimento médico, né, com todas essas questões. Então, vamos aprender, vamos conhecer como abordar uma pessoa com deficiência, vamos desmistificar
tudo isso, é o que parece um tabu, né? Então, para justamente perceber o outro, como a gente percebe um familiar nosso, né? Porque dar autonomia é dar acesso. Então, nos sites, nas postagens das redes, isso não custa nada, é só empatia, boa vontade. E é isso que eu tenho para dizer. E eu agradecer as duas, vocês, mulheres maravilhosas, empoderadas. Então, agradecer, né, em nome da FECAM, a Carla, a Sibila e a Márcia, que estão sempre conosco, né, e nesse mês da mulher, trazendo um pouco essa questão dos desafios também. E aí eu acredito que a gente encerra um pouco isso com a fala que a Sibila trouxe aqui do colega dela lá do bairro de Coqueiros também, né, que nada impedia de viver. E a gente vê aqui duas mulheres, né, que atuam profissionalmente, que estudam, né, ou estudaram, tiveram uma formação, constituíram família, tiveram filhos, não, né, no sentido de que é possível também, né. Eu trago esse exemplo porque eu tive uma colega que os pais, quando ela falou em ter filhos, entendiam que ela não teria a mínima possibilidade de ter filhos ou de cuidá-los, né, e a gente vê quantas mulheres com as suas deficiências, e além de todos os compromissos que tem, ainda conseguem, né, instituir filhos, enfim, família, e com muito apoio e companheirismo, né, e dividindo aí as responsabilidades com os pais também. Então, acho que isso é importante a gente destacar aqui. E também, né, novamente agradecer aqui ao Paulo, que é o consultor aqui da FECAM, na área da acessibilidade, e deixar o desafio agora da gente levar esses debates aí para as 21 associações de municípios, fazer um cronograma de forma virtual, de forma presencial, enfim, para que essas informações não fiquem só conosco. Que essas informações cheguem, né, Carla, lá no CRAS, que um administrativo de um CRAS saiba exatamente como acolher uma pessoa com deficiência quando ela chega no CRAS, muitas vezes acompanhado de alguém, né, como que ela faz uma audiodescrição, como ela apresenta o local que a pessoa está, aquilo que a gente já conversou no primeiro momento do podcast. Então, mais um podcast, né, aqui do programa FECAM Acessível. Ficamos à disposição enquanto federação também e aguardamos o nosso próximo. Muito obrigada, um bom dia e uma ótima semana aí a todas.